Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje a gente vai ter um episódio diferente, um episódio especial. Como a gente havia anunciado ao longo dessa semana, vamos fazer uma cobertura da Abrint 2023, o principal encontro de provedores de acesso que acontece essa semana aqui em São Paulo. Então a gente vai trazer algumas apurações, matérias realizadas durante o evento e também uma entrevista exclusiva que foi realizada hoje especificamente. A gente fez uma entrevista com o Alexandre Moshe, que é presidente do Grupo Aloha, mas a gente vai fazer ao longo dessa semana algumas entrevistas especiais, sempre no contexto do evento da Abrint. Lembrando que essa semana e esses episódios especiais aqui realizados de cobertura do evento estão sendo patrocinados pela ConnectWay. ConnectWay é uma empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado de telecomunicações, provedora de soluções e o principal representante da Huawei aqui no Brasil. Bom, vamos começar então com as notícias não necessariamente ligadas à Abrint, se bem que essa aqui foi apurada durante o evento, mas ela tem a ver com o papel da Telebrás no governo Lula, o novo papel da Telebrás que a gente está chamando. O que acontece? A Telebrás, quando ela foi recriada, ainda no primeiro governo Lula, em 2010, ela tinha uma perspectiva de ser uma empresa para atuar no mercado de banda larga, para ampliar a competitividade no mercado de banda larga, e naquela ocasião a crítica do governo era a qualidade da banda larga, a pouca abrangência, os preços altos e tudo mais. Então ela foi recriada naquele contexto. Desde então, ela teve o seu papel alterado em vários momentos. O próprio governo Lula passou a dar um outro foco na Telebrás já para o seu final. Depois o governo da presidenta Dilma também deu um foco completamente diferente. Depois a gente passou pelo governo Temer, a Telebrás foi mantida, não foi privatizada. Depois o governo Bolsonaro, igualmente, a Telebrás foi mantida, não foi privatizada. Mas sempre foi um objeto, vamos dizer assim, incômodo dentro da estrutura do setor de telecomunicações, por ser uma estatal que, de alguma maneira, compete com as empresas privadas, presta alguns serviços públicos, mas, em outros aspectos, acaba não sendo a principal provedora de serviços públicos do Brasil, porque acaba dando lugar aí para a própria iniciativa privada e também para outros entes aí da administração federal, como, por exemplo, a RNP, que atua em várias frentes. E quando começou a terceira edição, vamos chamar assim, a terceira temporada do governo Lula, a Telebrás definitivamente não tinha um papel designado. Isso não apareceu claramente no projeto de transição, nada foi dito logo no começo do governo. A primeira sinalização foi a retirada da Telebrás do PPI, do Programa de Privatização, mas ainda assim faltava um pouco mais de clareza. Isso começou a acontecer essa semana, com a nomeação do novo presidente da Telebrás, então Frederico Siqueira Filho, que era executivo da Oi até semana passada, agora é o novo presidente da Telebrás, indicação pessoal do ministro Juscelino Filho. O Frederico vem com uma missão clara, que foi dada e agora está ficando bastante explícita, que é a missão de tornar a Telebrás uma empresa rentável. Então, essa aí foi a primeira informação que ele nos deu. A gente conversou com exclusividade com o novo presidente da Telebrás, e ele já nos passa essa informação. O objetivo da empresa é que ela possa ser competitiva e rentável. Qual que é o segundo fato importante que a gente apurou, conversando tanto com o ministro Juscelino Filho, quanto com o próprio presidente da Telebrás? Ela não tem, por enquanto, nenhum papel previsto para suprir alguma ausência, deficiência ou uma situação de falência da Oi. Então, a Telebrás não está nos planos do governo em nada relacionado à Oi. O por enquanto é um parênteses meu, tá? É uma ressalva que eu estou fazendo, eles não fizeram, eles não colocaram nem nessas condições. Simplesmente o ministro me disse que não tinha nada a ver com a Oi, a indicação do Frederico ou o papel que a Telebrás estava sendo pensado. Então, afinal de contas, qual que é o papel da Telebrás? O papel da Telebrás, segundo os dois, é implementar políticas públicas, principalmente em políticas públicas voltadas para a conectividade significativa. E aí uma coisa interessante que o Frederico colocou nessa conversa que ele teve conosco, é que ele vê a Telebrás não só como uma provedora de infraestrutura, como uma provedora de rede, mas
também como uma provedora de serviços. Então, ele pensa que a Telebrás tem condições de oferecer serviços para o governo, né, não simplesmente conectividade. Por que ele diz isso? A Telebrás já tem rede, já tem data center, e agora o que ela precisa é conseguir ampliar o seu leque de ofertas para ser uma provedora de serviços. Onde é que o ministro Juscelino e o Frederico veem a atuação da estatal? Na frente de educação, que tem sido hoje a prioridade número 1 do governo, então todos os projetos que estão sendo desenvolvidos têm como ponto de perspectiva a questão da educação conectada, conectar também postos de saúde, então as UBSs passariam a ser conectadas dentro dessas políticas públicas e a estatal Telebrás vai atuar nessa frente. A rede privativa, a gente já tratou disso, é uma rede que foi prevista no governo Bolsonaro para conectar os órgãos do governo, na época com uma estratégia de afastar a possibilidade de adoção de tecnologias chinesas. No caso do governo Lula, o que a gente apurou é que essa rede privativa vai ter um escopo menor, ela vai ter uma atuação mais restrita, não vai ter nenhum tipo de restrição com relação a fabricante de equipamento, não é essa a preocupação, mas que vai ser uma rede estratégica, sim, para poder conectar as demandas da administração federal, pelo menos essa é a ideia. Então, é nisso que se desenvolve o novo papel da Telebrás, segundo me contou aí o Frederico Siqueira Filho, presidente da estatal, e o ministro Juscelino, falando publicamente aqui durante o evento da Abrint, mas também numa conversa rápida que eu consegui ter com ele aqui durante o evento. A expectativa agora, né, é para que ele, o Frederico, novo presidente, possa montar uma equipe, então ele está ainda tomando pé disso, colocar a Telebrás dentro do orçamento do governo, porque ela hoje é dependente do orçamento e é uma empresa que não é lucrativa, ao contrário, é uma empresa que vem acumulando prejuízos aí ao longo dos anos, e ver qual vai ser a condição dela de efetivamente competir no cenário das telecomunicações, uma vez que, obviamente, todos os serviços aí que ela for prestar, né, ela vai ter que prestar em condições iguais ou melhores do que aquelas que o mercado teria para oferecer, né? Mas, assim, fica claro que a partir de agora a Telebrás vai ter um papel dentro do governo e esse papel está ficando cada vez mais atrelado, inclusive, as prioridades do ministro Juscelino. Então, ele já indicou o presidente, né, um nome da confiança dele, e, pelo visto, agora comprou a estatal para si e vai utilizá-la da maneira que, obviamente, ele achar mais conveniente, mais adequada às políticas públicas que o governo passar a definir daqui para frente. É um novo tempo, é um marco interessante para a gente observar. Outra notícia que a gente traz hoje é o recurso da Associação NEL, que representa pequenos e médios provedores, com relação à aprovação pela Superintendência Geral do CAD, do acordo entre a Winit e a Vivo. Lembrando que há cerca de 2 semanas o CAD aprovou esse acordo da Winit com a Vivo, foi o CAD, não a Anatel, ainda tem um processo correndo na Anatel que não tem ainda nem perspectiva de ser votado, mas o CAD já deu ok, dizendo que do ponto de vista concorrencial não tinha nenhum problema. Na Superintendência Geral, claro, né, isso aí pode ser ainda avaliado pelo plenário, se for o caso. Mas a ANEEL entra como uma parte recorrendo dessa decisão da Superintendência Geral e indicando que o CAD deixou de avaliar algumas questões concorrenciais que seriam importantes de terem sido avaliadas aqui. Por exemplo, eles enumeram a participação da Winit na distribuição de espectro, quando você olha só o espectro abaixo de 1 GHz, que tem uma característica específica, que é um espectro muito bom para você fazer grandes coberturas, e aí, nesse caso, a participação de mercado da Winit, com relação ao market share de espectro, é de 11%, muito mais relevante do que se você considerar o cenário inteiro. Também apontam aqui a questão do acordo de exclusividade com a Vivo, que cria uma certa distorção. E outra coisa que a ANEEL levanta é a suspeita, né, de que no futuro a Winit vai fazer um acordo também com a TIM, fechando definitivamente o acesso a esse espectro de 700 MHz que a Winit hoje controla, aos provedores regionais. Então, um movimento aqui de criar um certo tumulto, um certo ruído nessa aprovação pelo CAD, que foi muito comemorada pela Winit, a gente sabe disso, mas que é uma etapa ainda de um processo que tem que passar pela etapa mais complexa, que é a aprovação regulatória na Anatel.
o que mais aconteceu durante a Brint? Um fato que me chamou bastante atenção foi a defesa que a Brint fez do uso integral do espectro de 6 GHz para a tecnologia Wi-Fi 6E. A Brint já está com essa bandeira levantada há algum tempo, a gente já havia trazido essa notícia aqui, ela é uma associação que está muito proativa na questão da defesa do espectro não licenciado, do uso do espectro não licenciado e da defesa da integralidade dessa faixa de 6 GHz para o uso não licenciado. Qual que é a polêmica que tem aqui? Para quem não entende ainda esse assunto e está tomando pé pela primeira vez dessa notícia. A faixa de 6 GHz, que é uma faixa de espectro importante para serviços de banda larga, foi designada pela Anatel para que ela atenda o uso não licenciado. Significa que toda a faixa de espectro, a integralidade dela, vai ser utilizada para o uso não licenciado. O que é o uso não licenciado? Aquele que não depende de outorga, especificamente o Wi-Fi. Então, todo o serviço de Wi-Fi que a gente conhece é um serviço que pode ser criado sem a necessidade de nenhum tipo de autorização da Anatel, de autorização para uso de espectro, em nada desse tipo. É como se utilizasse uma via pública, todo mundo tem o direito de transmitir naquela via. Quando a Anatel aprovou o uso integral da faixa de 6 GHz para esse propósito, houve muita reclamação, principalmente das empresas de telecomunicações e dos fornecedores de telecomunicações, no sentido de que essa faixa deveria ter sido dividida, né? Deveria ter sido uma parte dela destinada para o uso não licenciado, mas outra parte também reservada para o uso licenciado, ou seja, para o serviço de 5G e, no futuro, para os serviços de 6G. E por que as operadoras colocaram isso? Porque entendem que vai haver uma demanda muito grande por espectro nos serviços de 5G e que é preciso ter uma previsão de uma nova banda. Mas a Anatel não voltou atrás até agora. No final do ano, vai ter a Conferência Mundial de Rádio e Telecomunicações, a WRC 2023, vai acontecer em Dubai, e vai ser um evento importante, porque como uma conferência mundial ligada à União Internacional de Telecomunicações, a UIT, ela tem o poder de trazer balizadores para aquilo que os reguladores nos diferentes países vão fazer. E nessa WRC, haverá uma discussão sobre a destinação da faixa de 6 GHz. Não quer dizer que se a WRC decidir uma coisa e a Anatel quiser manter a sua posição, a Anatel não possa manter a sua posição. Ela tem autonomia e pode decidir o que ela quiser. Mas, se outros países começarem a fazer de maneira diferente, o Brasil vira uma ilha. Então, a Brint, que é uma das provedoras que hoje tem uma das entidades que tem atuado em nome dos provedores de maneira mais intensa na defesa do uso da faixa de 6 GHz para o Wi-Fi 6E, fez uma demonstração sobre essa tecnologia, está dando agora muita publicidade para o fato deles também serem os gerenciadores do AFC, né, que é um mecanismo, uma espécie de software de alocação de frequências para uso não licenciado, mas quando esse uso é feito outdoor, porque ali pode haver interferências, então você precisa de um sistema, né, que faça o gerenciamento de quais as frequências que podem ser utilizadas e quais não podem. E a Brint vai ser uma das operadoras desse AFC aqui no Brasil. Ela já está operando e pretende se colocar aí como uma provedora. E aí a gente conversou com os dirigentes da Brint para entender por que eles estão fazendo isso. E a explicação é muito simples. Tem milhares de provedores de acesso no Brasil hoje que dependem do Wi-Fi para fazer a sua conexão dentro das casas. Então, eles chegam com fibra, mas aí os dispositivos domésticos estão todos ligados por Wi-Fi. E eles entendem que é um caminho natural para esses provedores de acesso também oferecer cobertura ao Wi-Fi outdoor, ou seja, cobrir cidades ou utilizar o Wi-Fi para fazer links, mas utilizando a tecnologia não licenciada, porque eles não têm frequências de 5G e não têm planos de entrar no 5G. Então, o entendimento da Brint é que é preciso defender esse espectro para os pequenos provedores. Por isso que eles estão com essa iniciativa de desenvolver o AFC deles aqui, o sistema aqui no Brasil, e também com uma defesa bastante contundente da questão do uso da faixa de 6 GHz para o uso não licenciado. Então, isso aqui foi um destaque também aqui no evento da Brint. Um outro destaque do evento foi um debate sobre a qualidade dos provedores de acesso. Tem um paradoxo aqui, né? Eles têm mais da metade
mercado brasileiro, os provedores regionais têm mais de 50% de market share no Brasil, no mercado de banda larga fixa, mas eles têm só 20% das reclamações. E aí a discussão é, eles são melhores ou eles só têm 20% porque eles não são monitorados pela Anatel? É uma discussão complexa, é difícil de você chegar a uma conclusão com relação a isso, mas os indicadores que foram colocados aqui durante o evento da Brint vão no sentido de que, sim, eles têm hoje um serviço prestado com um pouco mais de atenção, um pouco mais de proximidade do consumidor, e por isso os índices de satisfação seriam melhores, pelo menos esse é o entendimento da Anatel, né? A Anatel pretende ter mais dados, mais informações e uma participação maior desses provedores regionais na pesquisa dos índices de satisfação para poder ter mais certeza disso. Mas a questão é, será que os provedores de acesso Brasil afora de fato têm uma qualidade melhor ou eles dão um atendimento melhor e por isso a percepção de qualidade é melhor? Será que a rede é tão boa quanto a rede das grandes operadoras? Aí vem o dado que foi trazido pela Ookla, que é uma das empresas que faz o acompanhamento de qualidade de serviços na internet, e o que eles colocam é que os provedores regionais costumam ter, sim, velocidades médias maiores do que os provedores nacionais. Então, é um indicativo de que a rede deles hoje tem entregado uma boa qualidade de serviço. Bom, o que é verdade e o que não é, a gente não tem como fazer uma conclusão, mas esse foi um dos fatos discutidos aqui no evento do Abrint. Qual é a qualidade dos provedores de internet no Brasil, e ao que tudo indica, eles têm uma qualidade igual ou superior ao dos provedores nacionais, pelo menos nos dados que foram trazidos pela Anatel e pela Ookla durante o evento. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, ficamos por aqui, e amanhã a gente traz mais da cobertura da Abrint 2023. Obrigado mais uma vez pela audiência, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até mais.